Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Fernandes, professor da disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Essa é a nossa aula 7, em que falaremos mais sobre os micronutrientes. Na semana passada, deixei com vocês um texto que falava sobre a introdução dos micronutrientes e a importância desses elementos para o crescimento das plantas. Pois bem, os micronutrientes, eles fazem parte de um grupo maior que são os nutrientes minerais. Os nutrientes minerais, eles podem ser divididos em macro e micronutrientes. Nós já vimos isso nas semanas anteriores, em que nós falamos dos macroprimários, nitrogênio, fósforo e potássio, e dos macrosecundários, cálcio, magnésio e enxofre. Falamos sobre função de cada um, como fornecer, mobilidade, sintomas de deficiência, dentre outras características gerais. Bem, hoje falaremos então um pouco mais sobre os micronutrientes, que são 7 elementos: manganês, cloro, cobre, ferro, boro, molibdênio e o zinco, que são essenciais ao crescimento das plantas. Muitas vezes nós falamos que os micronutrientes são divididos dos macronutrientes de forma mais didática. Entretanto, grande parte das vezes, os nutrientes, macronutrientes, eles vão ser exigidos pelas plantas em maior quantidade e os micronutrientes em menor quantidade, salvo em alguns casos, como por exemplo, as palmeiras e plantas da família Aliaceae, como é o caso da cebola, têm uma demanda por cloro muito alta, muitas vezes maior até do que fósforo. Mas de maneira geral, nós temos uma planta aqui que é utilizada como padrão, que é uma planta de alfafa. Nós comparamos aqui a quantidade de átomos desses elementos essenciais para esta planta. Por exemplo, oxigênio, carbono e hidrogênio, nós temos ali da ordem de 10 a sétima quando a gente compara com os outros elementos. Quando nós falamos dos macroelementos, macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio, nós vamos ter uma quantidade aproximadamente de 10 a quarta e 10 a terceira. 10 a quarta a 10 a quinta em quantidade de nutrientes. Os macronutrientes secundários vão ser entre 10 a terceira, entre 10 a terceira e 10 a quarta, até 10 a quinta. Ou seja, uma quantidade bem alta ainda de nutrientes, mas se compararmos aos nutrientes orgânicos, carbono, oxigênio e hidrogênio, eles estão abaixo. Se nós compararmos eles com os que a gente considera como micronutrientes, eles têm uma quantidade bem maior. Por exemplo, a gente tem o cloro, numa planta de alfafa, próximo a 10 a terceira átomos. 10 a terceira seria equivalente a 1000 átomos de cloro. Se nós pegarmos ali o que está em 10 a segunda, que seriam 100 átomos, seriam próximo ali o manganês e o zinco. E lá na primeira, a quantidade menor, seria o molibdênio. Ou seja, para cada um átomo de molibdênio, vou destacar aqui para vocês, a cada um átomo de molibdênio, nós temos aproximadamente 100 átomos de manganês, nós temos 1000 átomos de cloro, nós temos 10.000 átomos de fósforo, nós temos 100.000 átomos de cálcio, nós temos 1 milhão de átomos, aproximadamente 1 milhão de átomos de nitrogênio. Então, vai aumentando a quantidade de átomos de acordo com a quantidade que essa planta necessita. Bem, por que esses elementos, os micronutrientes, têm uma grande procura nos últimos anos? Primeiro que houve uma ocupação do cerrado a partir da década de 70. Então, quando a gente teve a expansão do cerrado, a marcha para o oeste, nós vimos com que os produtores chegassem nas nossas regiões e começassem a desmatar e utilizar o cerrado para cultivo de espécies anuais. No início não foi tão problemático, porque um pouquinho desses nutrientes os nossos solos ainda tinham. Quando esses nutrientes foram se esgotando e observaram que a falta deles era prejudicial ao crescimento das plantas, houve a necessidade de se aplicar mais nutrientes, mais micronutrientes. Além disso, com o aumento da produtividade das culturas, nós vimos isso em lei do mínimo, se eu tenho um aumento da quantidade de nutrientes que são aplicados e mesmo um deles está em baixa quantidade, eu preciso que esse elemento também seja colocado em uma quantidade mais alta, uma quantidade adequada. Então, quando eles começaram a levar, que é o próximo ponto, o nível de nitrogênio, fósforo e potássio bem concentrados nos nossos solos, aplicação de fertilizantes concentrados, houve um aumento da demanda por micronutrientes. Além disso, houve um aprimoramento das análises de solo de plantas. Antigamente não se tinham métodos, não se tinha metodologias e materiais para se fazer análises de solo e análise de plantas para determinar esses micronutrientes nelas. Com o avanço da tecnologia e uma melhora na forma de fazer essas análises, houve uma possibilidade maior de identificar o que estava em falta
para que pudesse ser aplicado. Além disso, o uso inadequado da calagem foi fundamental. Professor, mas o que a calagem tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Quando a gente pega esse gráfico aqui, que mostra a disponibilidade de nutrientes em função do pH, a gente observa que se eu tenho uma calagem inadequada, seja para baixo ou seja para cima, quando eu faço uma calagem subdimensionada abaixo do ideal, o pH não vai ser corrigido para a faixa ideal. Então, um pH muito baixo, a disponibilidade, por exemplo, de molibdênio e cloro, dessa linha preta, vai ficar abaixo do ideal. Se ele eleva demais o pH do solo, próximo a 9, 8,5, 9, ele eleva demais esse pH do solo, a disponibilidade dos nutrientes, dos macronutrientes, dos micronutrientes catiônicos da linha azul, eles vão cair. Ferro, cobre, manganês e zinco. Então, quando eu tenho uma calagem inadequada, seja em excesso, seja em falta, os micronutrientes são prejudicados. E aí o produtor identifica os sintomas de deficiência, pensa que está faltando nutriente, mas às vezes ele está no solo, mas não está disponível, e ele aplica mais. Como que eles são encontrados no solo? Por exemplo, o ferro, o manganês, o zinco e o cobre são cátions, então eles são encontrados na sua forma positiva. O ferro 2+, ferro 3+, manganês 2+, 4+, zinco 2+, e o cobre 2+. E os ânions, boro, cloro e molibdênio, são encontrados nas formas aniônicas, né? Todos eles estão ali disponíveis no solo, desde que esse solo tenha o material no seu material de origem, o nutriente no seu material de origem, ou que tenha sido aplicado via adubação. Professor, então como que um solo pode ter esses nutrientes naturalmente? Dependendo do mineral que deu origem a esse solo. Solos que têm origem, por exemplo, com minerais como a olivina, vão encontrar nos seus solos ricos em magnésio, ferro, o cobalto, que não é macro nem micronutriente, é um elemento benéfico, nós já vimos anteriormente, vai encontrar o cobre, molibdênio, zinco, manganês e o fósforo. Solos que tiveram origem em minerais como piroxênio vão ter magnésio, ferro, cobalto, cobre, cálcio, zinco e manganês. Solos que tiveram origem como a biotita vão ter ferro, magnésio, cobalto, cobre, potássio, zinco e manganês. Solos que têm como origem minerais como plagioclássio vão ter cálcio, sódio, zinco e manganês. Solos de origem de feldspatos, potássio, cobre, cálcio e sódio. Solos à base de quartzo vão ter basicamente silício. E solos à base de apatita podem ter magnésio, ferro, cálcio e fósforo. Então, quanto mais rico for o mineral que deu origem àquele solo, provavelmente mais nutrientes aquele solo vai ter disponível para que as plantas absorvam. Os nossos solos do cerrado vão na contramão disso. Nossos solos são solos muito intemperizados. Esses nutrientes já foram grande parte perdidos. O que nós temos hoje são óxidos de ferro, óxidos de alumínio, solos muito antigos e que não têm esses nutrientes naturalmente, sendo necessários a aplicação. Exceto alguns casos, nossos solos do cerrado vão ter ricos ali em ferro, justamente por serem a origem de óxido de hidróxido de ferro, e alguns vão ter manganês, inclusive em níveis que podem ser tóxicos para o crescimento das plantas. O que interfere então no crescimento e na disponibilidade? A gente já viu o pH. Dependendo do pH, esse nutriente pode estar mais ou menos disponível. Então é importante corrigir o solo para a faixa de pH ideal. E a matéria orgânica? Muitos desses nutrientes se ligam fortemente à matéria orgânica. E a matéria orgânica, no processo de decomposição, pode fornecer esses nutrientes para que as plantas o absorvam e cresçam. Aqui, por exemplo, tem uma tabela que mostra o consumo de micronutrientes para 1 tonelada de algumas culturas. Por exemplo, quando a gente fala em algodão, para se produzir 1 tonelada de algodão, ela retira do solo 118 gramas de boro. Então nós tínhamos falado em quilos, né, de nitrogênio, quilos de fósforo, quilos de potássio, magnésio, cálcio e enxofre. Agora nós vamos falar da ordem de gramas. Por isso que são micronutrientes, são pouca quantidade. Mas essa pouca quantidade é de extrema importância para o desenvolvimento, para o crescimento da planta. Então vamos ver lá. Cobre, 42 gramas. Ferro, 1.200 gramas. Manganês, 92. Molibdênio, 1 grama. E aí a gente chama atenção, por exemplo, quando a gente fala em laranja, 1 tonelada de frutos de laranja vai retirar do solo 2,2 gramas de boro, 1,2 de cobre, 6,6 de ferro, 2,8 de manganês, 0,01 de molibdênio, 0,9 de zinco. Então ela tem que retirar essa quantidade. Mas é muito pouco. É pouco, mas é essencial. O boro, por exemplo, é formador de tubo polínico. Se falta o tubo polínico, a planta não frutifica. Ela floresce e a flor é abortada. Então, essa pequena quantidade, 170 gramas no caso da ervilha, 180 no caso do feijão,
ela é essencial para o desenvolvimento dessas plantas. Olha na soja, 33 gramas para cada tonelada. Mas se não tiver essa pequena quantidade de boro, eu vou ter perda por aborto de flores por não formação de tubo polínico. Sintomas de deficiência. É um pouquinho mais complicado de micronutrientes, justamente pela quantidade pequena. Os sintomas de deficiência, quando ele aparece, a gente vai ver na aula seguinte, ele já é sinal de problema que aconteceu há um tempo atrás. Mas a gente consegue identificar, por exemplo, o boro cessa o crescimento das partes terminais e as folhas novas e órgãos reprodutivos, além do aborto de flores. Molibdênio, necrose na borda das folhas. Enquanto a gente falou do potássio lá no macronutriente, que clorose depois necrose, o molibdênio já necrosa direto a borda das folhas. O zinco, redução do crescimento e clorose geral, inicialmente nas folhas novas. Cobre, folhas novas perdem a cor verde. Manganês, clorose internerval das folhas novas e velhas. A gente falou do cálcio e do magnésio, que tem um sintoma, um nas folhas novas, que é o cálcio, o outro que é na folha velha, que é o magnésio. O manganês acontece nos dois momentos e ao mesmo tempo, nos dois locais ao mesmo tempo. O ferro também é bem parecido com o manganês, porque ela tem baixa mobilidade na planta. Vai ser principalmente uma clorose internerval nas folhas novas, mas vai evoluir também para as folhas velhas. E o cloro, por ele ser muito móvel na planta, é de difícil identificação. Então, o que é mais indicado nesse caso é sempre fazer a recomendação de acordo com a análise de solo anteriormente, não esperar que o sintoma de deficiência se manifeste para a gente ver que está faltando alguma coisa. Aqui algumas imagens de sintomas de deficiência, vou deixar para vocês os slides também lá no Liceu, para que vocês possam ver com uma qualidade melhor, um tamanho melhor do que aqui no vídeo. Mas a gente vê, por exemplo, em primeiro aí, células novas não se diferenciam, o sintoma de deficiência de boro. A gente vê em citros, à esquerda, ao centro em milho e à direita em videira. Depois a gente tem deficiência de cobre em citros, em café e milho, manganês e ferro. Depois nós vamos ter ali molibdênio em citros, café e cana-de-açúcar. E por último, sintomas de deficiência de zinco em café, citros e milho. E a gente consegue observar aqui, em milho, essa linha branca. Então, esse sintoma dessa linha branca que acontece no milho é muito característico aqui nos nossos solos do cerrado, é uma deficiência de zinco bem característica. Certo? Obrigado, pessoal. Nós vamos tirar as dúvidas sobre essa aula que era da semana passada, hoje, na nosso live daqui a pouquinho, e também sobre a próxima videoaula, que nós vamos falar sobre sintomatologia de deficiências nutricionais. Tá bom? Um abraço a todos.